Salve, gente! De cara eu queria agradecer ao Sesc Paraty pelo convite prontamente aceito para acompanhar essa série do Ratão Diniz sobre a presença da máscara nas festas populares brasileiras. O episódio de hoje é sobre Folia de Reis e nós temos um convidado especialíssimo, que é o Ronaldo Júnior, mais conhecido como Juninho no meio cultural carioca, porque ele é o mestre palhaço Juninho da Folia de Reis Penitentes do Santa Marta. Santa Marta é um morro e uma comunidade em Botafogo, bairro da Zona Sul carioca, onde o Juninho mora, e ele participa desse reisado desde os 7 anos. Já lá se vão 35 anos, né, Juninho? E isso está no sangue do Juninho, a Folia de Reis. O mestre Ronaldo, pai dele, de quem ele herdou o nome e o apelido, Juninho, consequentemente, e o avô dele, mestre Zé Diniz, também é mestre de folia. O Juninho percebeu rapidamente que a folia tinha um problema na tradição, que era desaparecer quando os mestres desapareciam. E ele traduziu essa preocupação em criar no Santa Marta a escola de Folia de Reis Mestre Diniz, homenageando o avô, né? E também é um dos fundadores da Associação de Folia de Reis do Rio de Janeiro. Quando ele não está mergulhado em uma dessas atividades, ele é funcionário da Firjan e é professor de jiu-jitsu num projeto social do Santa Marta. Prazerzão ter você com a gente, Juninho. O Ratão Diniz já vai ter sido apresentado no programa de abertura, mas para quem está chegando agora, o Ratão Diniz mora em Pitimbu, no litoral da Paraíba, com a mulher dele, Aline, e os 2 filhos, e ele é fotógrafo formado na Nova Holanda, na favela da Maré. Conheci o Ratão em 2004 na Escola de Fotógrafos Populares, fundada pelo João Roberto Ripper. E ele se revelou, desde muito cedo, um fotógrafo notável. Em 2007, Ratão já estava expondo com seus colegas em vários centros culturais, começou a percorrer o país num projeto Revelando os Brasis, tem suas fotos em exposições pelo Brasil e pelo mundo, tem livros publicados, tem um livro, inclusive, em foto, publicado pela Moral Editorial em 2014, quando ele fez 10 anos de carreira. Ratão Diniz é o cara, de modo que é um privilégio para mim estar com vocês dois. Eu vou passar a bola para o mestre Ratão, por favor. Primeiramente, quero agradecer assim, de estar ao lado, né, não fisicamente, mas mesmo virtualmente, que esse tempo logo se passe e possamos estar juntos, reunidos, e falar um pouco, né, desse trabalho. Assim, é uma honra muito grande. O Dante é um cara muito querido, assim, que a vida me presenteou, né, e me apresentou, e que muito generoso, né, poder compartilhar o conhecimento dele conosco. Enfim, até hoje é uma relação de amizade que a gente tem muito intensa. O Juninho, um cara que sempre me acolheu muito, me recebeu sempre na favela Santa Marta, e aí eu, como entendendo um pouco da dinâmica da minha fotografia, né, que questão de respeito, sempre pedi licença, assim, ao entrar no Santa Marta. E o Juninho foi um desses figuras que eu sempre entrei em contato, né, para poder avisar que eu estava indo ou sendo convidado por ele. Então, minha fotografia, ela transita dessa maneira, né, com respeito e saber chegar, né, que é importante. Mais importante ainda é saber sair, porque é o famoso volte sempre. Então, essa relação a gente está mantendo aí há 11 anos, né, essa relação de amizade, de respeito, de carinho, de solidariedade, né, entre a gente. Eu trouxe algumas imagens para poder ilustrar essa narrativa, a minha fala, né, mas óbvio que eu quero contextualizar, né, como eu cheguei, né, fotografando com mais intensidade a Folia de Reis Penitente de Santa Marta.
eu trouxe uma imagem aqui, assim, que aí é um pouco do que eu fico pensando, o que me faz, né, iniciar meus trabalhos fotográficos, né, esses projetos fotográficos que eu me proponho em documentar. Então, sempre me questiono, assim, o que me move. E o que me move, de fato, é algo que tem um pertencimento, uma relação comigo, assim, principalmente se for uma relação afetiva. E a Folia de Reis, ela faz parte dessa minha memória afetiva, né? A minha relação com a maré, com a favela, a memória da minha mãe, que é muito importante também falar, né? As narrativas que minha mãe trouxe, que uma personagem, uma figura que chegou no Rio de Janeiro com seus 16 anos e aí traz as suas memórias, né? Seus costumes, sua cultura. E minha mãe sempre ela narrou assim um pouco da infância dela, né? Da memória, da conexão dela com o Rio Grande do Norte, desse lugar de origem de onde ela vem, né? Goianinha, Praia de Pipa, Natal. E aí ela falava muito da cultura popular. E a Folia de Reis, óbvio que estava presente nessas suas narrativas. É claro que não é nada... tem as suas semelhanças, mas é algo diferente, né, do que acontece na região sudeste. Eu comecei a me interessar por isso, por conta, como eu estava falando anteriormente, essa minha relação com a Folia de Reis. Eu vivi na minha infância na Maré, né, presencialmente, sim, eu vendo folia, e uma frustração minha como o Dante falou, e uma preocupação, né, que o Juninho teve ao criar a escola Zé Diniz, né, a escola de folia de Reis Zé Diniz, de manter viva essa tradição, porque as folias, como é uma cultura muito da história oral, né, que é passada através da fala, é muito oral essa cultura, o mestre, se ele partir, né, desse plano, vamos dizer assim, aquela cultura vai morrer junto com ele. Isso é uma preocupação muito grande, né, entre os grupos. Então, a Maré aconteceu isso. O mestre partiu e não teve ninguém para poder dar continuidade. E aí a gente está há quase 2 décadas sem Folia de Reis. Mas eu vou fazer uma surpresa ao final, assim. Eu vou falar anteriormente desse início desse trabalho, né, sobre Folia de Reis. Eu comecei a pensar isso, né, a fotografia eu me formei em 2004, e aí eu pensava projetos, né, que tem essa conexão comigo, assim, esse pertencimento. E aí eu tive o prazer de poder fotografar a Folia Flor do Oriente, do mestre Rogério, que fica em Duque de Caxias, que é uma folia, uma das mais, na verdade, a mais antiga, assim, que tem uma continuidade, né, na história aí. Essa é a folia, eu tive um privilégio de ir para a festa de arremate deles no ano de 2008, que foi esse primeiro contato, quer dizer, na verdade, foi um segundo momento, contato depois da minha infância, já na minha juventude, de poder reencontrar com essa festa, né, com esse festejo popular. E aí eu fui para Duque de Caxias, para a comunidade Vila do Rosário, e lá eu pude acompanhar uma festa de arremate, que é justamente uma festa de confraternização, de acolhimento de outras folias, né, recebendo em sua casa outras folias, assim, até mesmo de retornar, né, o que eles recebem durante a jornada de dezembro e janeiro. Então aqui eu trouxe uma história, assim, né, do que eu tinha falado. Ela é uma folia que foi fundada em Minas Gerais, né? É interessante falar, né, que é uma tradição europeia, né, trazida pelos portugueses, né, nesse processo de colonização do país. Então, ela mantém viva essa tradição, né, que é uma festa religiosa natalina, que ela inicia no dia 25 de janeiro e encerra no dia 25 de dezembro, encerra no dia 6 de janeiro, que é dia de Reis. Então, só que como as folias do Rio, né, tem a maioria são devotas a São Sebastião, ela se prolonga até o dia 20 de janeiro. Aí um pouco da chula, né, do palhaço desse momento, que é onde o palhaço ele faz os versos, né, e uma brincadeira que acontece ali ao som da folia. Aí chega no Santa Marta.
O Santa Marta, assim, a primeira história que eu ouvi, né, da Folia de Reis de Santa Marta foi através do Ismael, queridíssimo Ismael, fotógrafo também, né? Nós tivemos o privilégio de estudar juntos na turma de 2004 da Escola de Fotógrafos Populares, e aí o Ismael traz essa notícia de que tinha uma folia no Santa Marta. Eu fiquei muito encantado, porque até então, desde a minha infância, eu tinha perdido essa conexão com a folia. Então, saber que ali ainda existia, né, essa cultura viva numa comunidade, e me surpreendeu muito. Isso foi em 2004. Ismael, ele é o sogro dele que comandava a folia, que é o Zé Diniz. Então, eu estava ali com uma pessoa que tinha essa importância ali, né, desse contato. Mas aí eu fiquei prolongando, né, ainda pensando, estudando ali no início da fotografia, e em 2009 eu vou estreitando esse contato, assim, vou falando com o Ismael dessa paquerando, né? Pô, eu posso ir no Santa Marta, poder acompanhar? Pode. E aí teve a partida do mestre Zé Diniz, né? E aí a folia ainda ficou naquela se continua ou não. Em 2010 eu inicio esse trabalho, assim. Eu começo me apresentando, né? Óbvio, e falando dessa minha relação com a folia, né? Desse pertencimento, do quanto é importante para mim poder vivenciar essa experiência, essa nostalgia ali para mim, e trazer essa memória, essa fotografia, que é um suporte de memória, né? Para poder a gente sentar nas calçadas de casa, na sala de casa, nas calçadas da rua, nas salas de casa, trazer essa memória, né? Essas lembranças que a fotografia nos permite. Então eu começo fotografando a Folia de Reis Penitentes de Santa Marta. É uma fotografia que ela tem origem num bairro daqui do Rio de Janeiro, chamado Ilha do Governador. Tinha alguns brincantes, né, da folia do Santa Marta, que fazia parte da folia, que era de origem ali desse bairro, né, da ilha. E aí, com essa conexão, né, dali, tiveram uma necessidade de trazer a folia para o morro, né? Nessa passagem aí, entre os mestres e outros, né, chegando. O Zé Diniz, ele fazia parte dessa folia, junto com o mestre Dodô e mais alguns componentes. E aí, logo depois, cara, a folia se instala ali no morro e mantém viva essa tradição, né, há mais de 50 anos. O Juninho, ele, óbvio, né, que vai contar isso com muito mais propriedade que eu. Eu sou um mero fotógrafo que vou ouvindo as histórias ali, né, numa conversa entre uma jornada e outra, e aí vou colhendo essas informações. Isso é um presépio que quase sempre é montado no bairro da Glória, na região ali central do Rio de Janeiro. E a folia, ela, numa visita numa igreja católica, né, ela também passa por esse presépio, porque é tradição também, né, fazer a sua toada, né, que é a sua cantoria dos versos e da cultura, né, mesmo estar em frente e fazer a toada ali em frente ao presépio que é montado. Pode passar, por favor. Aqui é o início da jornada, né? Como eu tinha falado anteriormente, ela começa no dia 25 de dezembro, que é a partida da data, né, de nascimento do menino Jesus. Vamos colocar aí. Então, como a Folia de Reis, ela tem ela faz uma leitura, uma representação da visita dos 3 Reis Magos para presentear, né, o menino Jesus, ela se inicia nessa data, né, a sua jornada, assim, o seu giro. Pode passar, por favor. Então, isso é um pouco do simbolismo, né, dessa caminhada, dessa jornada, até a recepção das casas
que vão acolher e vão ofertar, né, bebida, comida e boas conversas e histórias. Pode passar. Como é interessante, né, pensar que a folia, assim, ela é muito única, né? Assim, tem uma coisa que ela acontece ali. Só quem se permite a vivenciar essa experiência vai ter esse privilégio, né, de ver isso de perto, assim, porque ela é feito pelas pessoas e para aquelas pessoas, sabe? Assim, não é uma coisa, vamos dizer assim, para o turismo, não. É uma coisa que é um pertencimento local, uma tradição que acontece, né, há muitos anos. Então, é deles para eles ali. Óbvio, se você quiser vivenciar essa experiência, vão ser super bem-vindos, assim. Mas é isso, assim, é uma festa que ela acontece, né, nesse lugar, assim, em outras comunidades também, né, que a folia ela é convidada para ir para outras comunidades também. Pode passar, por favor. Aqui, por exemplo, né, tem uma foto de Santa Marta e uma outra aqui na Cidade de Deus, né, que é esse lugar mais plano, diferente do morro, né, de Santa Marta. A Cidade de Deus é mais plana e todo ano a folia ela é convidada para poder visitar casas na Cidade de Deus. Então isso é muito legal, assim, como é que isso se dá, né? A galera que vai pega transporte público mesmo, sabe? E vai até outras comunidades para poder manter sua tradição, né? Em outros bairros também ter essa oportunidade, né, de pessoas dessa juventude poder conhecer essa festa que hoje eu vejo até muito mais, hoje eu vejo até forte, assim, do momento ali que eu comecei a ouvir, né, já em 2004, ali quando eu soube pelo Ismael que ainda existia, eu fiquei surpreso. Mas eu acho que hoje, não sei se é porque também é uma dedicação que eu tenho feito, né, nesses últimos 10 anos, mas eu vejo que a folia hoje está bem forte, assim, ou voltando, né, a ser forte. Ô, Juninho, por curiosidade, esse mascarado aí ao centro é você? Não, esse mascarado ao centro é meu pai Ronaldo, né? Enquanto ele ainda era palhaço de folia, né? Que ano passado a gente acabou perdendo o nosso mestre Riquinho, né? Por causa dessa doença aí. E acabou que meu pai assumiu a maestria. Esse ano ele vem como mestre folião. Mas aí ele ainda era mestre palhaço ainda. Agora é você. Agora sou eu, né? Eu era contra mestre palhaço, agora eu sou mestre palhaço. Também já são 35 anos de história, né? Então tem muita coisa aí, muita estrada aí. Segue o baile, Ratão. O que o Juninho falou, assim, tipo, é interessante, né? Pensar como é que isso é passado, né? De pai para filho ali, pô, uma herança que o avô dele trouxe, né? Fez parte ali na Ilha do Governador e levou para a comunidade, e isso está circulando, né? De uma forma muito pulsante, né? No próprio Santa Marta e também em outras favelas, como eu falei antes. Pode passar, por favor. Aqui a acolhida, né, do festeiro ali, de quem recebe a folia, né, essa honraria, a bandeira da folia que acolhe, que recebe. Pode passar. Aí a chegada nas casas, assim, como se dá, assim, é muito interessante ver, né, como a questão da religiosidade, né, da fé, é muito forte, assim, na Folia de Reis, né, no reizado. Esse acolhimento, cara, são famílias bem simples, na sua simplicidade, que recebe por além da tradição, né, por uma questão também de pertencimento, de crença, né, de acreditar, né, naquilo também. Nós precisamos, né, ter essa crença para respirarmos, né, do dia a dia. Pode passar, por favor. Aqui, né, depois dessa acolhida tem a toada, né, que é os cantos da anunciação, de toda a parte dos versos que é narrado essa profecia, né, do nascimento do menino Jesus e
e da visita ao Menino Jesus, e depois da partida dele, da fuga dele para o Egito, né? E depois disso, como eu tinha falado antes, é oferecido alimento, né, para a folia de reis. Então, depois disso tem um banquete, assim, que acontece, e muitas conversas, assim, muitas histórias interessantes que acontecem ali, que vai prolongando durante o dia, que a jornada é longa, né? Então, isso é muito legal, cara. É muito... Pô, quem tiver a oportunidade um dia de vivenciar essa experiência e ver isso de perto acontecendo, né? Dessa forma tão natural, assim, né? Tão sincera, tão verdadeira entre eles, é muito, muito fantástico. Pode passar, por favor? Isso aqui mais uma dessa continuidade, esse descanso, né, também, que a jornada ela é longa, né, além do alimento, esse descanso. Juninho, essa daqui é a Dona Eva, não é? Isso, essa é a Dona Eva, ela foi nossa alferes por muitos anos, né, ela fez uma promessa de só sair 7 anos, aí é folia de reis assim, né, que depois que você entra, você nunca consegue ficar 7 anos só. Ela foi ficando, até o dia que faleceu. Mas, Ratão, uma coisa que eu queria também falar que, quando você passou por uma foto daquele presépio gigante lá da Glória, tem um tempo que ele já não está sendo montado, porque, infelizmente, por causa da intolerância, né, ele tem amanhecido todo depedrado, todo destruído, e o padre lá resolveu dar um tempo de montar o presépio, justamente por vândalos que estão destruindo o presépio, né? Que horror. É muito louco pensar nisso, né? Assim, como é que a gente está vivendo esse momento, né? Tão delicado, assim, político e religioso, enfim. Essa intolerância é difícil de processar, né? Assim, agora essa história aí gerou um impacto. Passa, por favor, a próxima foto. Isso aqui é na favela Tavares Bastos, né? Mais uma comunidade também que a folia é acolhida, que é recebida, né? Durante sua jornada. Seu pai ou você, Juninho? Esse aí é fruto da nossa escola de folia de reis. Esse é o palhaço Sabonete. É um garoto que começou com a gente desde cedo, foi evoluindo. Hoje ele está na nossa folia, mas ele começou em 2015 na escola de folia de reis. É o nosso fruto aí. Estão colhendo os frutos. Dá meus parabéns ao Sabonete. Fotaça, Ratão, que fotaça. Cara, o Sabonete, assim, ele é incrível, Juninho, assim, é um cara, na verdade, todos os palhaços, né, todos os patrícios aí da folia, cara, dessa folia, é muito especial, porque é impressionante, esses caras, eles são os mestres, né, eles estão passando, assim, ensinando os versos de improvisação, muitos são feitos no improviso, e, cara, o Sabonete, para mim, assim, pô, é um cara que eu admiro muito, muito mesmo, todos eles, né, assim, mas Sabonete por essa tão novo, né? E já vem já carregado ali com uns versos bem interessantes, né? Para ser feito assim nas chulas. Pode passar, por favor? Aí o momento da chula, né? Que é esse momento que os palhaços, é interessante falar, né? Óbvio que o Juninho vai falar com maestria aqui, mas o momento, né? Que tem depois dessa recepção, né, da acolhida, da comida, tem o momento da chula, né, que é esse momento dos versos do momento dos palhaços fazerem seus versos. E é legal porque os palhaços ele representam o soldado de Herodes, que se negou a matar o menino Jesus, né? O rei Herodes, né, na história bíblica, manda matar o menino Jesus. E esse soldado ele se nega a fazer isso. Então ele vive mascarados, né, pelas praças públicas, fazendo versos e sobrevivendo disso, assim, porque ele não pode mais voltar para o reino, né, por conta de ter negado, de ter deixado de matar o menino de Jesus. Então esse momento aqui representa justamente essa dinâmica, né, da história, assim. E esse dinheiro é o que faz conseguir a arrecadação para manter viva essa tradição, no sentido de comprar material, né, trocar as fardas.
e também para a festa de arremate, que é o grande barato da comunidade, também receber, né, de volta toda essa jornada. Ratão. Sim. Um detalhe aí nessa foto que chama atenção é a foto do Zé Diniz lá atrás na parede, lá, em azul e branco, lá, mestre Diniz, que foi o primeiro presidente da Escola de Samba Mocidade, Ilha do Santa Marta, que está eternizado lá na parede da Escola de Samba. Pô, e não tinha como deixar passar isso, assim, porque o Zé Diniz, ele, além dessa figura importante que ele é para o Santa Marta, né, que ele foi para o Santa Marta, e para mim ele é ainda, né, essa importância para a cultura local, ele, pô, tava ali no samba, né, na tradição, na Folia de Reis, e ao lado de grande referência do samba, né, Ivone Lara ali, a Clementina de Jesus, se eu não me engano, Zeca Pagodinho. É Clementina de Jesus ali ao lado? Então, assim, isso é na quadra de samba da Escola de Santa Marta, e que quase todo ano é recebida a folia lá para poder fazer parte dessa tradição no morro, assim. E, claro, o Zé Diniz está ali super bem representado, né? E ainda nessa tão importante que ele foi, né, para a comunidade, que a comunidade lembra muito bem dele. E eu acho que ter essa fotografia ali faz manter viva essa memória, né, esse legado que ele nos deixou. Pode passar, por favor? Aí isso aqui é o que acontece ali na roda, né? Porque o palhaço ele faz os versos naquela roda ali que acontece, que é a chula, e aí quando o palhaço faz um verso, se você gostar, né, você retribui jogando dinheiro ali, né, que é o que é ofertado para ele. E ao mesmo tempo tem uma brincadeira também que é muito interessante de pedir mesmo, sabe? O palhaço chegar e pedir. Uma fala que eu adoro, que o palhaço diz, o mestre Ronaldo diz, que é: chove São Pedro, que dessa chuva eu não tenho medo, que é justamente o momento que é jogado o chove dinheiro. Pode passar, por favor? Aqui eu trouxe esse tríptico, né? Essas 3 fotografias para ilustrar, né, essas gerações, assim, né? Tem as crianças ali, né? Tem a galera os mais velhos ali que é respeitado, e aí que a importância da escola nessa transição de manutenção dessa cultura. Pode passar? Ratão? Sim. Uma coisa também que me chamou a atenção nessa foto que passou é a questão da influência de cada localidade. Por exemplo, se você for na folia lá do Nordeste, lá, você vai ver a influência do triângulo, de outros instrumentos. Ali, mais para Minas, você vê mais viola. Aqui no Rio, você vê chocalho, pandeiro, surdinho, surdo, que é a influência grande que o samba tem nas comunidades. Então, muitos instrumentos usados nas folias de reis do Rio é a influência do samba. Né? E aí você pode ver o chocalho, o prato, o pandeiro. Mas parece que a sanfona está em todas, não está, Juninho? A sanfona é um instrumento comum em todas as folias? Estou perguntando a você. Sim. A sanfona, ela dá o ritmo da folia. Mas hoje, como sanfoneiro é uma coisa, por aqui pelo Rio, tão difícil, que tem folias que não tem sanfona. Tem folias que saem sem sanfona por essa dificuldade de ter o sanfoneiro. Se você for no estado do Rio, qualquer criancinha de 10, 12 anos já está tocando sanfona. Mas aqui no Rio, é uma das grandes deficiências da folia do Rio. A gente não tem sanfoneiro. Então, quem tem, segura o seu com unhas e dentes. Valeu. Pô, Juninho, a gratidão aí por essa observação, assim, pô, ótima observação. Nunca tinha pensado nisso até, né, que é até um ponto para discutir, pensar que essa conversa vai ser compartilhada, né, tá online, vai estar disponível para a galera ter acesso, né, tá acompanhando, e, enfim, essa observação que você fez é super pertinente, assim,
Eu trouxe essa sequência de fotos, né, falando dessa renovação aqui, né, as crianças aqui, nessa juventude que já está assumindo, né, a folia principal também, né, não é mais só a folia mirim, né, da escola Zé Diniz, já é a folia principal. Pode passar, por favor? Aqui é o nosso mestre palhaço Juninho, né, mostrando aí o morro, cara, o lugar, cara, assim, o Santa Marta, eu não falei isso, mas o Santa Marta, ele é um lugar muito especial, assim, para mim, sabe, para minha fotografia, é um lugar muito acolhedor, é uma favela muito pequena, ela não é grande, diferente da Maré, onde eu moro, né, onde eu nasci e criado, que é um conjunto de favelas com 16 favelas, com hoje mais ou menos 160 mil habitantes, né, chutando aí. E o Santa Marta é um morro pequeno, assim, considerado, né, comparado com outras favelas, outras comunidades no Rio. Então, ela é muito acolhedora. Então, quando eu chego, cara, eu vou cumprimentando, assim, a galera, para eu chegar até a casa, né, do mestre, até a base ali da folia, e de amigos que eu faço também nas andanças, eu vou parando, cara, assim, trocando ideia. Eu sou muito bem acolhido, assim, é um lugar muito querido, sabe, para mim, assim, no coração mesmo. Santa Marta é um lugar que eu me sinto muito, muito bem acolhido. Pode passar, por favor? Aqui tem uma fotografia que eu fiz em 2010 ou foi 2011. Foi uma das primeiras fotografias que eu fiz. E eu quero me permitir fazer um comentário sobre essa fotografia, Ratão, que eu sou apaixonado por ela. Essa fotografia você fez, com certeza, antes de 2012, porque ela aparece no livro Imagens do Povo. Mas ela tem uma história linda que eu queria compartilhar com vocês, que em 2016, 4 anos depois, ela aparece em página dupla numa revista francesa chamada L'Insens, sobre a fotografia de vanguarda na América do Sul. E eu tenho muito presente na memória o dia que você, Ratão, chegou na Maré todo orgulhoso, com a revista aberta assim em página dupla, né? Pá, mostrando essa foto. E na ocasião, cara, você fez um depoimento sobre se sentir como esse menino, que eu queria pedir para você repetir agora, por favor. Pô, ótima lembrança, hein, Dante? Você tem um HD aí de sei lá quantos mil teras. Mas ótima lembrança essa sua, assim. Foi uma publicação que eu fiquei muito feliz, né, de poder fazer parte, de estar numa publicação, numa revista de vários fotógrafos, né, da América Latina. E essa fotografia, dentre muitas outras que eu enviei na época, né, para a seleção, foi essa escolhida. E é uma fotografia que eu falo para vocês, assim, eu carrego debaixo dos braços, sabe? Por quê? Sempre é perguntado, né, para o autor, para o fotógrafo, qual a melhor fotografia. A fotografia para o fotógrafo é aquele grande dilema, né? É a foto que vai ser feita amanhã, no dia seguinte. Porque essa busca fotográfica é o que move muitos fotógrafos. Eu digo que o que me move na fotografia são as vivências, são as experiências que a fotografia me possibilita, me permite. E essa foto eu carrego debaixo do braço, por quê? Não que ela seja a minha melhor foto, não é isso, não quero dizer isso. É porque eu me vejo nesse menino que é o Igor, né? Eu lembro que eu fui fazer um retrato do Juninho, eu pedi a ele. E o palhaço, ele é uma figura que ele é muito perseguido, ao mesmo tempo amado, mas ao mesmo tempo e tem o ódio, né? O medo. Então, as crianças têm essa relação, né, de proximidade e distanciamento, assim, né? E aí, cara, eu fui fazer esse retrato ao Juninho nos becos nas vielas, né, do Santa Marta, e vieram várias crianças atrás. Aí eu fui fazer essa foto e eu lembro que esse menino, ele entrou, o Igor entrou no quadro da foto. E eu na minha cabeça aqui, né, falando, sai da foto, sai da foto. Aí veio aquela voz mansa do Ripper, né? Se algum elemento surpresa
ele entrou no quadro da imagem, assuma, né? Ele faz parte da foto, se permite. E aí foi quando essa voz mansa, quem conhece o Ripper vai saber o que eu estou falando, essa voz mansa veio né, aqui no meu ouvido, no pé do meu ouvido, e eu recuei 2, 3 passos para trás e eu assumi ele no quadro. E logo depois, quando eu cheguei em casa, né, dias depois eu fui ver o material e eu observei que esse olhar do Igor, né, é o olhar que eu tinha sobre esse personagem, sobre essa figura mascarado, que é o palhaço da Folia de Reis. Era justamente esse olhar do Igor que eu tinha sobre o palhaço da Folia, que é um olhar de medo, né, um olhar de, tipo, se você olhar para mim, eu vou sair correndo, né? Mas, ao mesmo tempo, um olhar de contemplação, de admiração. Eu quero estar aqui, eu quero poder te olhar, mas se você me olhar, eu vou correr. Então, era esses sentimentos, né? Essa mistura dessas duas sensações que eu tinha sobre esse personagem da Folia quando criança. Então, é uma fotografia que eu me vejo muito, muito mesmo, assim. É impressionante como ela me passa essa nostalgia que eu procurei ao fotografar a Folia de Reis, sabe? Então, esse menino Igor me presenteou, eu tenho muito carinho e muita gratidão por ele, assim. E você nos presenteou com depoimento. Viva você, viva o Ripper, viva o Juninho e viva o Igor. Obrigado. Pode passar, por favor, a próxima? Como o Juninho adiantou, tivemos uma grande perda, né, do mestre Riquinho, uma figura muito importante, porque só recentemente eu vim saber que, tipo, a fotografia que eu faço nesse trabalho fotográfico sobre a Folia de Reis Penitentes do Santa Marta, ela era paralela a esse momento que o mestre assume a Folia, né, o mestre Riquinho assume como mestre, né, na sua maestria. Então, a nossa vida estava ali juntas, e junto também com o Choque, né, que é um outro palhaço também, assim, a gente estava junto ali, né, nessas funções, né, o Choque como palhaço, o Riquinho assumindo como mestre, e eu como fotógrafo. E a nossa vida estava ali paralela, nossa trajetória estava conectada, nossas linhas, né, tinham se cruzado naquele momento ali de 2010. E aí tive a triste notícia, eu estava em Pitimbu, né, que eu decidi morar lá com a família, saí um pouco do Rio e fui para Paraíba e eu recebi essa notícia. Assim, para mim foi uma porrada muito grande, porque pensar que é uma pessoa muito querida, assim, da sua importância muito grande para a cultura local, né, e é um ser humano fantástico, foi vítima dessa dita gripezinha, né. Enfim, é um cara que se dedicou há mais de 50 anos, né, que aprendeu com seu pai, né, com o mestre Zé Diniz, e assumiu essa função, essa responsabilidade muito grande de dar continuidade a essa cultura que é tão marcante, né, para o Santa Marta e para o Rio de Janeiro. Ela está ali no coração da zona sul do Rio, né, que é do bairro de Botafogo. Então, foi uma perda, e lidar com essas perdas é bem difícil, eu imagino. Eu não tenho aqui o que falar, só o Juninho sabe, junto com outros foliões, como é que é difícil dar continuidade, né, com essas partidas, assim. E aí eles estão tentando, de alguma forma, manter viva essa tradição, porque eles sabem também da importância disso. E o pai dele assume, que eu acho que está na próxima fotografia, por favor. Minto, desculpa. Na seguinte fotografia, está aqui o mestre Ronaldo, sendo entrevistado pelo A.F. Rodrigues, que é um grande companheiro de jornada fotográfica, né? Então, o Ronaldo, ele assume essa função, né? Essa importante função, né, para a Folia, assim. E aí é isso, é continuar, é respirar. É difícil lidar com as perdas, né? Mas é pensar na continuação dessas histórias, desse legado que foi deixado, né? Que é passado de geração para geração. Daí a importância da escola que o Juninho criou, né? Para perpetuar essa tradição, essa memória.
Já leva o nome de Mestre Diniz. Juninho está emocionado ali. Vamos lá. Pode passar, por favor. Aqui, como eu tinha falado antes, né, só para ilustrar, eu trouxe aqui só essa sequência de fotos, que a folia, como eu disse antes, só relembrando, ela começa no dia 25 de dezembro e encerra a jornada no dia 6 de janeiro, que é dia de Reis. Só que aí tem a questão que a folia de Santa Marta, ela é devota a São Sebastião, que é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Então ela prolonga aí sua jornada, o seu giro até no dia 20 de janeiro, onde se encerra justamente no Morro. Ela começa no dia 25 no Morro e encerra no Morro de Santa Marta. Pode passar, por favor. Para concluir, né, essa conversa aqui, já foi longo, né, eu prolonguei demais aqui no nosso assunto, quero ouvir, estou muito ansioso para ouvir o Juninho. Aqui é a folia mirim, né? É uma folia mirim do Morro da Formiga, que em 2019 eu fiquei sabendo que a folia ia para Maré. E eu fiquei louco com isso, né? Pô, a gente tem quase 2 décadas, eu nunca consegui levar a folia de Reis do Santa Marta para Maré, por questão de logística, enfim. E aí eu soube que tinha um palhaço, que é componente dessa folia, que mora num beco vizinho ao meu beco, né? Que mora no Beco das Américas e eu moro no Beco da Alegria, um beco paralelo, um ao lado do outro. E aí, cara, a Maré com 16 comunidades, né? A Maré recebe, quase 2 décadas depois, novamente, uma folia. E ela tá do lado da minha casa, praticamente, assim, do meu lado. E óbvio que eu tinha que fazer esse registro histórico, né, assim, que foi tão importante esse retorno, essa volta para Maré, né, desse reisado, dessa cultura. Então, aqui eu trouxe algumas fotografias apenas para poder ilustrar um pouco de botar a Maré nesse circuito. É importante falar também que em 2006, a Suelen Brito, o Diogo Vitor e eu nos reunimos no Museu da Maré falando dessa necessidade da gente poder rever, né? Tentar alguma forma de poder reacender essas culturas que foram perdidas, assim, no conjunto de favelas da Maré. E a folia sempre foi sempre esse discutido entre a gente ali. Óbvio, a Suelen como artista plástica, o Diogo Vitor como fotógrafo e também um ator, né, que ele é ator da Cia Marginal, e eu como fotógrafo, a gente ficou pensando nisso, como a gente fazer isso. E, cara, cai no nosso colo, 15 anos depois, praticamente, a gente revisitar, né, reaver a folia nas ruas da Maré. Pode passar, por favor, para encerrar a minha fala. Pode passar. E aí é isso. São algumas fotografias e a minha narrativa sobre essa cultura tão linda, tão incrível, tão intensa. Assim, o que me motivou a fotografar a folia foi o que eu vi quando criança, e depois, já com meus 34 anos de idade, hoje eu estou com 37, né? Depois de muito tempo, eu poder ver novamente essa cultura, né, nas ruas da Maré. Então vamos passar a palavra para o mestre palhaço Juninho, que a gente está doido para te ouvir, meu irmão. Então, para mim é uma grande honra, né, participar esse projeto maravilhoso, né? O Ratão falou, conhecemos o Ratão em 2010, né? Já vão aí 11 anos aí, né? E para a gente é uma coisa muito legal, porque quando meu avô era mestre, né, Zé Diniz, como ele morreu em 2009, Zé Diniz tinha na cabeça que o quê? A folia de Reis, para ele,
é entre 25 de dezembro a 20 de janeiro. E acabou. Não tem negócio de apresentação, não tem negócio de fora de época. E quando ele faleceu, que meu tio Riquinho assume em 2010, a gente assume como um grupo, não como o mestre como uma figura central. Porque a gente reparou que quando o mestre falecia, ele levava todo o conhecimento com ele e o mestre acabava ficando muito sobrecarregado. Então, quando a gente assume como um grupo, né? Eu, meu pai, meu tio mestre Riquinho, meu padrinho. Então, aí fica mais fácil para você dividir isso aí. E uma das coisas que a gente mais colocou na nossa cabeça é que a gente teria que ser reconhecido em qualquer lugar. O pessoal pensou em Folia de Reis, tem que pensar no Santa Marta. Porque aqui a gente é a única folia da Zona Sul do Rio de Janeiro e muitas pessoas não sabiam que existia uma Folia de Reis em Botafogo. As próprias pessoas que moravam em Botafogo, né, na classe média alta, não sabiam que tinha uma Folia de Reis no Morro Santa Marta. Então a gente botou na cabeça que a gente teria que ser conhecido. Então a gente começou a trabalhar marketing, a parte de marketing, né, parte de rede social, parte de vídeo, fotos. E aí o Ratão, o AF, essa galera da Maré e outros amigos que venham prestigiar a gente, ajudou muita gente nisso. Porque eles, em contrapartida, fotografavam a gente e mandavam esse retorno pra gente com cada foto linda, maravilhosa, né? E quando a gente postava na nossa rede social isso, pô, a pessoa ficava louca, né? Caramba, a folia de vocês é muito linda, mas a foto que era muito linda, né? Então isso ajudou bastante a gente divulgar nossa folia e é o que acontece até hoje. A gente está cada vez mais tocando isso aí para frente, aos trancos e barrancos, né? Porque tocar uma folia de reis não é fácil, é gasto que sai do bolso do mestre, né? Porque o folião, quando chega, ele chega com uma calça branca e um sapato branco. E quando ele não tem, a folia ainda dá para ele, né? Mas outras localidades, como por exemplo no Morro da Formiga, o próprio folião, ele paga a roupa dele. Então quando ele sai da folia, ele leva a roupa dele. A nossa tradição é diferente. A gente dá uniforme e quando o folião firma de sair da folia, o uniforme continua sendo da folia, para um próximo folião. Entendeu? Mas eu só tenho que agradecer a poder falar da nossa cultura, porque para mim, falou cultura popular, eu estou aí, eu estou para ajudar, estou para poder usar, porque uma coisa que eu gosto de falar muito, folia de reis, ou você detesta, ou você ama muito, né? Porque as pessoas, elas tendem a achar que folia de reis é religião. Folia de reis, ela não é religião. Ela é cultura popular brasileira. O mestre folião, ele não tem o poder de um padre, de um pastor, um poder que eu falo, um poder religioso, né? Um líder espiritual. Ele não é. Ele é um fazedor de cultura. Só que a fé das pessoas, ela é tão grande, tão intensa, que acaba sendo uma cultura popular, mas de cunho religioso, né? A pessoa vê a Folia de Reis como um grupo religioso, mas no fundo ela é só cultura popular brasileira mesmo, né? E dentro da folia ela tem vários símbolos, né? Que demonstra muito aí. Por exemplo, a bandeira, ela simboliza a estrela guia. Ela vai na frente, né? Guiando a folia, e os foliões vão atrás, simbolizando os três reis magos do Oriente, seguindo aquela bandeira, seguindo aquela estrela guia, né? Já a figura do palhaço, a gente tem vários entendimentos aí. Tem folia que você vê o palhaço, ele vai atrás da bandeira, ou seja, os soldados de Herodes que foram mandados para poder matar o menino Jesus. Então eles vão atrás da bandeira, tentando localizar o menino Jesus para tentar matar ele. Você vê, tem folias que o palhaço fica dentro dos foliões, junto com os foliões ali, como se ele estivesse procurando alguma coisa, seguindo os três reis magos. Mas a nossa folia, ela tem um entendimento diferente, né? É o que o meu avô passou pra gente, né? Que o palhaço, ele é um soldado de Herodes que foi mandado para matar o menino Jesus. Só que chegando lá, ele perdeu a coragem. E como é que ele ia voltar para Herodes para dizer que ele não matou? Né? Então ele começou a andar mascarado. E a máscara, quanto mais feia, ela mais mantém as pessoas longe dele, né? Então ele começou a se apresentar em praças públicas para poder ganhar algum dinheiro, né? E é isso. E o que meu avô também costuma falar.
poxa, Júnior, poxa, Ronaldo, se o palhaço fosse o símbolo do capeta, eu ia colocar as pessoas que eu mais amo para ser palhaço de folia, que é meu neto e meu filho, né? Não ia colocar, não seria coerente, né? Então, o palhaço da folia, ele é aquele ser ambíguo, né? Ao mesmo tempo que ele é o sagrado, ele é o profano. Ao mesmo tempo que ele gera medo, ele gera curiosidade. Então, a maioria das crianças, pelo menos que segue folia, acho que 90%, o sonho é ser palhaço de folia de reis. E eu tive essa grande sorte de ter meu pai como palhaço de folia de reis, o palhaço há 51 anos, meu pai, né? E eu tive essa sorte de ter meu pai como um grande espelho, né? Até ano passado eu pude brincar com meu pai, né? Antes dele assumir a maestria. E hoje em dia eu assumo essa maestria, né? Estou preparado, já tenho 35 anos de palhaço. E o que eu sei, eu procuro passar para os nossos palhaços da Folia de Reis, e está dando resultado, né? Porque a gente tem hoje o Sabonete, tem um Telzinho que tá vindo aí, Telzinho tem 8 anos, está vindo. Esse ano na escolinha a gente está trabalhando a Júlia, que é a primeira menina que a gente vai estar botando aqui como Catirina. A gente está trabalhando para tentar manter viva a nossa cultura, graças a Deus. Ô Juninho, nessa questão do palhaço, eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira é que você disse que em cada folia ele sai num determinado lugar. E a pergunta é, na folia do Santa Marta, onde que ele sai? E a segunda é você tentar me explicar por que tem esse lado de maldade no palhaço, de usar aquele cajado, bater na perna das pessoas. Não sei se em toda a folia é assim. Queria te pedir um esclarecimento. Então, Dante, sua pergunta é bem legal mesmo. Na folia do Santa Marta, o nosso entendimento é que nós somos os soldados de Herodes, que vieram para proteger o menino Jesus. Então a gente vai na frente da bandeira, protegendo a bandeira, protegendo a folia. Olha isso. Aí que vem o resultado do cajado. O cajado, ele serve de proteção para o palhaço, né? Porque quando o palhaço está lá se movimentando, tem cachorro o tempo todo por cima de você, latindo, querendo morder a canela. Então isso ali serve como uma proteção também. E também, há muitos anos atrás, né, hoje em dia bem menos, as folias elas tinham uma tradição de embate, né, de briga mesmo. 2 folias às vezes se encontravam e a pancada rolava, e é uma coisa que era muito negativa, muito. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia é o que tem os debates entre palhaços, chamado martelo, onde os palhaços tentam falar verso pro outro, alguns ofensivos, outros sacaneando mesmo. A gente aqui do Santa Marta, a gente não tem essa tradição do martelo, porque a gente entende o quê? Que se você tá levando uma tradição que fala de nascimento de Jesus, e você chama o teu outro palhaço de Patrício, né, que é um irmão, como é que depois você vai agredir ele, seja com palavras, seja com agressão física? Não tem cabimento, né? Hoje em dia tem folias que gostam desse estilo de martelo. A gente respeita, né? Porque cada um é cada um, né? Mas a gente não segue essa tradição. A gente segue a tradição mesmo da boa vizinhança, de ser amigos de todo mundo, de conversar para tentar chegar num denominador comum. Segue tua fala, eu tô mega satisfeito com a resposta aí. Então, acho que pra gente, o que afetava muito a Folia de Reis era a gente não ter uma unanimidade, né? Cada folia ia pro seu lado e ficava muito fragmentada, né? E a gente via que as folias de Caxias, as folias da região serrana, estado do Rio, elas eram mais organizadas do que a gente aqui da capital do Rio. Então, agora em 2016, né, junto com o Evalci, com o Valci lá da Mangueira, com o Robson, lá da Utipaia, lá da Formiga, Bilu, Chacho, Rui Reis. Então a gente se juntou para poder criar a AFRERJ, que é a Associação das Folias de Reis da cidade do Rio de Janeiro. Justamente com isso, para poder tentar fortalecer, porque a gente estava vendo que as folias estavam acabando. A gente não tem uma ajuda de custo do governo, da prefeitura, né? Se você for na
em Caxias, por exemplo, a prefeitura ela ajuda com transporte, porque uma das coisas mais em custo para a Folia de Reis é essa locomoção. Cada jornada que a gente vai, a gente leva 20 foliões. Ou seja, como é que a gente paga 20 passagens, ida e volta? Às vezes você tem que pegar mais de um ônibus. Então o gasto é muito, muito, muito grande. E a gente não tem uma ajuda de custo. De vez em quando pintam uns vegetais que ajudam bastante, né? Só que é uma coisa esporádica, não uma coisa que você consegue se planejar para isso. Você não consegue planejar a sua jornada do final do ano com uma grana antes, né? O edital pode aparecer, como também não pode aparecer. Então, é o mestre que tira esse dinheiro do bolso. Então, a gente procurou fazer essa associação para poder correr atrás de recursos, de tentar falar com a prefeitura, porque para a gente o que seria bom? Do período dia 25 de dezembro a 20 de janeiro, você poder pegar um transporte de ônibus devidamente uniformizado, devidamente seu grupo todo completo, né, coisa bem organizada. Você poder pegar uma passagem, você poder transitar pela cidade, fazer apresentações. Porque se você acaba tirando do seu bolso o tempo todo, como é que você vai tirar da sua família, dos seus filhos, para poder botar na folia? A tendência é a folia acabar. Né? Então, acho que essa união com as outras folias tem ajudado bastante, tem fortalecido a gente, porque uma coisa é você falar como Folia de Reis, outra coisa é você falar como associação. E você mandar um abraço pro pessoal da Frerj aí, falar que a gente está junto, e juntos somos fortes. Deixa eu falar. Você concluiu a sua fala ou você quer falar mais alguma coisa? O que eu tenho para falar é isso, mas se vocês tiverem alguma curiosidade, ia ter um verso para falar aqui no final da minha fala aqui. Então, por favor. É o verso do palhaço que o palhaço diz, é isso? Vou falar a caráter. Essa vai agora para o meu amigo Ratão Diniz. Opa, sanfoneiro! Nem só de pão vive o homem. É uma frase muito antiga. Ele precisa de muito mais para dar sentido à sua vida. Ter contato com a arte e também com a cultura. Te faz o ser humano melhor, uma nova criatura. Por isso que o amigo Ratão, nesse ponto é fundamental, trazendo para o nosso povo todo o acervo cultural, com fotos só de primeira, dessa grande nação. Mas não é qualquer pessoa que está na lente do Ratão. Tem que ser especial para o Ratão fotografar os artistas do povo, da cultura popular. Por isso, amigo Ratão, para você eu vou dizer, a cultura popular, Ratão, bate palma para você, sanfona. Que lindo! Ratão se emocionou, eu me emocionei. E eu queria... Não tem melhor forma de encerrar essa nossa apresentação do que com seus versos, Juninho. Eu queria agradecer a presença de vocês dois, falar do privilégio que é poder acompanhar de perto a cultura popular com seus mestres e a fotografia do Ratão. E se vocês quiserem fazer alguma consideração final, eu passo a palavra, porque de minha parte é só gratidão e aprendizado. Eu sei que eu tô com a voz aqui travada, assim, mas quero agradecer muito, muito mesmo. Esse verso me emociona, porque ver, né, a dedicação assim que não só eu, mas vários outros colegas fazem da fotografia, né, esse suporte de memória, e que essa memória ela é coletiva, né? E aí os fotografados conseguirem enxergar isso é muito legal, é muito, muito legal. Quero agradecer ao Juninho pela homenagem aí, pelo carinho e acolhimento sempre.
Gente, então é isso. Sintam-se abraçados todos que nos acompanharam. Beijos para você, Juninho, para Ratão. E obrigado ao Sesc pela oportunidade.